São Paulo, 1860. Existe um tipo de dor que não tem nome, uma violência tão profunda que a história preferiu esquecer. Mas hoje vamos lembrar. Mateus tinha 23 filhos, 23 crianças com seu sangue correndo nas veias. E ele não podia chamar nenhuma delas de filho, não podia abraçar, não podia proteger. Porque Mateus não era pai, Mateus era um garanhão. Esta é a história do homem que o coronel Vasconcelos usou como instrumento. A história de uma violência sistemática e de como tudo terminou em tragédia. A Fazenda Santa Rita ficava no interior de São Paulo, cercada por cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. Era uma das propriedades mais prósperas da região. O coronel Rodrigo Vasconcelos era respeitado na cidade, frequentava a igreja aos domingos, tinha influência política. Mas dentro daquela fazenda acontecia algo que nem os vizinhos imaginavam. Mateus tinha 22 anos quando o coronel o comprou num leilão em Santos. Alto, forte, com ombros largos de quem carregava peso desde menino. O coronel olhou para ele e não viu um homem, viu uma oportunidade. Naquela noite, Mateus foi levado para a Casa Grande. Achava que seria castigado por algo que não entendia, mas o coronel tinha outros planos. O coronel disse enquanto circulava ao redor de Mateus: "Você é forte, saúde boa, dentes fortes. Vai me servir muito bem." Mateus respondeu que trabalhava duro. O coronel riu, um riso frio que fez o sangue de Mateus gelar, e disse: "Não é esse tipo de trabalho." E então o coronel explicou: Mateus não trabalharia na lavoura, não carregaria café, não cortaria cana. Mateus seria usado para fazer crianças. Se essa história está tocando você, inscreva-se no canal, porque histórias como essa precisam ser contadas. O coronel Vasconcelos tinha uma teoria que ele discutia com outros fazendeiros em jantares elegantes, enquanto bebiam vinho importado. Dizia: por que gastar dinheiro comprando escravos quando podemos produzi-los aqui mesmo? E assim nasceu o programa. Mateus seria levado à força à senzala das mulheres jovens, uma por uma. Não havia escolha, não havia consentimento, não havia humanidade. O primeira foi Joana, 18 anos, olhos assustados, mãos tremendo, quando os capatazes trancaram ela e Mateus num quarto escuro. Ela sussurrou por favor, e Mateus respondeu com a voz quebrada que não queria isso. Mas os capatazes batiam na porta dizendo que o coronel havia mandado, e que ou faziam ou apanhavam até morrer, os dois. Mateus chorou naquela noite, chorou enquanto cometia uma violência que não queria cometer. Chorou porque sabia que naquele sistema até as vítimas se tornavam algozes. Joana nunca mais olhou para ele. 9 meses depois nasceu Miguel, uma criança saudável, que o coronel registrou em seu livro de propriedades como escravo número 347. O coronel disse: perfeito, funciona, e continuou. Durante 10 anos, Mateus foi usado assim. Não tinha nome, não tinha vontade, era apenas uma ferramenta do coronel. Foram 23 mulheres, 23 violações, 23 crianças. Mateus conhecia o nome de todas: Joana, Maria, Benedita, Rosa, Ana, Luísa. Cada rosto gravado na memória como cicatrizes invisíveis. E as crianças, Miguel, Pedro, Sofia, João, Antônia, Isabel. 23 nomes que ele sussurrava sozinho na senzala quando ninguém podia ouvir. Ele as via crescer de longe. Via Miguel aprendendo a carregar sacos de café com apenas 7 anos. Via Sofia cantando enquanto lavava roupa no rio. Via Pedro ser chicoteado por derrubar uma cesta. E não podia fazer nada, porque as crianças tinham pais designados pelo coronel. Homens mais velhos que recebiam ordem de cuidar delas. Mateus era proibido de se aproximar, proibido de falar com elas. Uma vez, Miguel caiu e ralou o joelho. Mateus deu um passo à frente instintivamente querendo ajudar. Mas o capataz o derrubou com um golpe de porrete, dizendo: você não é pai de ninguém, você é criador, fica no seu lugar. Mateus enterrou a dor, enterrou fundo. Mas dor enterrada não morre, ela apodrece e se transforma em outra coisa. Histórias reais como essa estão aqui no canal. Se inscreva para não perder. Setembro de 1870.
A notícia chegou à fazenda num jornal que o coronel lia no café da manhã. Lei do ventre livre. Crianças nascidas de mulheres escravizadas, a partir daquela data, seriam consideradas livres. O coronel amassou o jornal com força e cuspiu malditos abolicionistas. Naquela noite mandou chamar Mateus e disse: "A lei muda em breve, então vamos acelerar a produção. Você vai trabalhar dobrado. Mais mulheres, mais crianças, antes que essa lei maldita entre em vigor." Mateus, de pé com a cabeça baixa e corpo exausto, disse que não aguentava mais. O coronel respondeu que não lhe interessava o que ele aguentava e ameaçou vender as crianças uma por uma para fazendas diferentes. Mateus engoliu seco e disse: "Sim, senhor." Começou então o período mais brutal. 3 mulheres por semana, 4, 5. O coronel queria estoque antes da lei. Mateus parou de dormir, parou de comer direito, seus olhos ficaram vidrados, distantes. As mulheres choravam, ele também chorava, mas ninguém podia parar aquela máquina de horror. Foi Rosa quem percebeu primeiro e perguntou numa noite se ele estava bem. Mateus olhou para ela, mas não estava vendo Rosa, estava vendo um abismo. E sussurrou: "Não, eu não estou bem, eu nunca mais vou estar bem." Foi numa noite de lua nova, escuridão completa. Mateus estava deitado na senzala, olhando para o teto de palha. Dentro da cabeça dele uma voz repetia sem parar: "Você não é homem, você não é pai, você é nada." Então algo se partiu, como um galho seco que aguenta peso demais, e finalmente quebra. Mateus levantou, caminhou até a casa grande, onde os capatazes estavam dormindo bêbados depois de uma festa. Entrou, subiu as escadas, abriu a porta do quarto do coronel. Rodrigo Vasconcelos dormia de barriga para cima, roncando tranquilo. Um homem que nunca perdeu uma noite de sono por causa do que fazia. Mateus pegou um travesseiro e colocou sobre o rosto do coronel. O coronel acordou, debateu-se e tentou gritar. Mas Mateus era forte. Forte de carregar dor por 10 anos. Forte de segurar ódio até virar ferro. Pressionou, 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 até o corpo do coronel parar de se mexer. Quando tirou o travesseiro, Mateus não sentiu alívio, não sentiu justiça, sentiu vazio. Desceu as escadas calmamente, saiu pela porta da frente e foi direto para a senzala das crianças. As crianças dormiam amontoadas em esteiras sujas. 23 pares de pulmões pequenos, subindo e descendo. Mateus acendeu uma vela e disse para acordarem todos. As crianças se assustaram. Miguel, agora com 12 anos, se levantou primeiro e perguntou o que ele queria. Mateus ajoelhou no chão de terra e disse: "Eu preciso que vocês saibam, eu sou pai de vocês, de todos vocês." Silêncio. Miguel franziu a testa dizendo que ele estava louco, que seu pai era João Velho. Mateus insistiu: "Não, seu pai sou eu, e dela, e dele, e de todos aqui." As crianças se entreolharam. Algumas começaram a chorar assustadas. Antônia disse que ele estava doido e pediu para chamarem alguém. Mateus gritou desesperado: "Eu sou pai de vocês." Então Sofia, a menina de 10 anos, deu um passo à frente. Ela tinha os mesmos olhos de Mateus, o mesmo formato de rosto. Sussurrou: "Eu acredito", e abraçou ele. Mateus segurou Sofia como se fosse a única coisa real no mundo. E chorou 10 anos de lágrimas guardadas. Disse que precisavam fugir, que havia matado o coronel e que eles iriam matá-lo, e as crianças também. Miguel deu um passo para trás, dizendo que Mateus estava louco e que todos iriam morrer por sua causa. As outras crianças entraram em pânico, gritaram, correram. Só Sofia ficou. Disse: "Eu vou com você." E Mateus fugiu com uma filha, apenas uma. Se essa história está te emocionando, inscreva-se no canal e ative o sino. Mais histórias assim estão por vir. Amanheceu. O corpo do coronel foi encontrado e a fazenda virou caos. Eduardo Vasconcelos, filho do coronel, gritava para encontrarem Mateus vivo ou morto. Capatazes montaram cavalos, cães farejadores foram soltos, a caçada começou. Mateus e Sofia corriam pelo mato fechado. Ela tropeçava, caía, levantava. Ele a carregava quando ela não aguentava mais. Sofia perguntou ofegante onde iriam. Mateus admitiu que não sabia, apenas longe, o mais longe possível. Mas não existia longe suficiente.
No terceiro dia, os cães os encontraram. Mateus e Sofia estavam escondidos numa gruta pequena perto de um rio, famintos, exaustos. Os latidos ficaram mais altos, mais próximos. Sofia agarrou a mão dele, dizendo que estava com medo. Mateus olhou para ela, para aquela menina de 10 anos, que era a única que o chamou de pai, e entendeu. Entendeu que não havia fuga, não havia futuro, não havia liberdade. Se os capatazes pegassem Sofia, ela seria torturada, violentada, morta devagar. Mateus disse com a voz tremendo: Sofia, você confia em mim? Ela respondeu que confiava. Então feche os olhos. Ela perguntou por quê. Fecha, minha filha. Fecha e pensa num lugar bonito, num lugar onde a gente é livre. Sofia fechou os olhos e sorriu mesmo com medo. Tô vendo, pai. Tô vendo a gente correndo num campo cheio de flor. Mateus colocou as mãos ao redor do pescoço dela e disse: Continua vendo, meu amor. Continua. E apertou. Sofia não lutou, confiava nele. Quando o corpo dela ficou mole, Mateus a deitou no chão com cuidado, beijou a testa dela e sussurrou: me perdoa por tudo. Os capatazes estavam chegando. Mateus pegou uma pedra afiada, olhou para o próprio pulso e cortou. Quando os capatazes chegaram à gruta, encontraram os dois corpos, pai e filha, abraçados. O capataz mais velho cuspiu no chão, dizendo: desperdício, isso era propriedade valiosa. E voltaram para a fazenda, deixando os corpos para os urubus. As outras 22 crianças cresceram. Algumas morreram cedo, outras viveram o suficiente para ver a abolição em 1888. Mas nenhuma delas soube a verdade completa. Nenhuma soube que Mateus era pai de todas. Nenhuma soube da violência que ele sofreu. Nenhuma soube do sacrifício de Sofia. A história foi enterrada, como tantas outras histórias da escravidão. Mas hoje lembramos. Lembramos de Mateus, lembramos de Sofia, lembramos das 23 crianças. Lembramos das mulheres violentadas. Porque histórias como essa não podem ser esquecidas. Porque esquecimento é a segunda morte. Esta foi a história de Mateus, uma história de horror, tragédia e um amor impossível. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal. Ative o sino das notificações, porque histórias reais, difíceis, mas necessárias continuam aqui. Deixe nos comentários: você conhecia essa parte brutal da história da escravidão no Brasil? E fique ligado, porque na próxima semana vamos contar outra história que a história oficial tentou apagar. Até lá.